Questão 1. Use o gráfico dado de f para encontrar um número delta tal que, se módulo de x menos 1 menor do que delta, então módulo de f de x menos 1 menor do que 0,2. Tá. Antes da gente resolver essa questão, vamos discutir uma coisa aqui, pessoal. Olha só. Tem uma propriedade do módulo que diz o seguinte: se módulo de x é menor do que A, logicamente que há um número maior ou igual a zero, significa que esse x está variando de menos A a mais A. Significa que menos A menor ou igual a x, que é menor ou igual a A. Tá? Módulo de um número x menor do que A significa que esse número x está variando de menos A a A. Tá? Então, olha só o que está acontecendo aqui, por exemplo. Módulo de x menos 1 menor do que delta. Módulo de x menos 1 menor do que delta. O que isso significa? De acordo com essa propriedade aqui. Significa que esse x menos 1 está variando de menos delta a mais delta. Significa, então, que menos delta menor do que x menos 1, que é menor do que delta. Muito bem. Agora eu vou somar 1 a todos os membros aqui dessa desigualdade. Vou somar 1 a fim de deixar o x sozinho. Quando você somar 1, vai ficar 1 menos delta, menor do que x, que é menor do que 1 mais delta. Essa é a ideia. 1 menos delta, menor que x, que é menor do que 1 mais delta. Vamos pensar agora geometricamente. Estou fazendo essa discussão aqui no exercício 1, mas essa discussão vai servir para os outros exercícios aí que a gente vai fazer. Tá? Então, o que isso significa? Que aqui vai estar o 1, né? Aqui vai estar 1. Aqui vai estar o 1 menos delta, 1 menos delta. E aqui vai estar o 1 mais delta, 1 mais delta. Muito bem, muito bem. Como é que a gente pode encarar? E os x considerados são os x que estão por aqui, ó, que estão nesse intervalo. Como é que a gente pode encarar esse intervalo? Vê se você concorda comigo. Esse intervalo tem centro em 1. Ele tem centro em 1. E o raio desse intervalo, vamos dizer assim, né, o raio desse intervalo é delta, porque esse tamanhozinho aqui, ó, é delta. É assim que a gente vai encarar. Tá? Então, módulo de x menos 1 menor do que delta são os x que estão em um intervalo de centro 1 e raio delta. Essa é a interpretação que a gente deve ter. Tá? Então, o que seria, por exemplo, módulo de x menos 2 menor do que 3? Interpretação geométrica, qual seria? Isso aqui é um intervalo de centro em 2 e raio 3. Essa é a ideia, tá bom? Então, tá. O que seria o módulo de f de x menos 1 menor do que 0,2? Aqui é um intervalo de centro em 1 e raio 0,2. Tá, agora estamos em condições aí de resolver os próximos, esse exercício e os próximos. Então, tá. Ele está pedindo para a gente encontrar um número delta, tal que se módulo de x menos 1 menor do que delta, então módulo de f de x menos 1 menor do que 0,2. Em outras palavras, o que ele está te perguntando? Qual deve ser o raio de um intervalo de centro em 1, qual o raio de um intervalo de centro em 1, tal que todo x desse intervalo está no intervalo de centro 1 e raio 0,2. É isso que está pedindo. Aí a gente analisa a figurinha. Ó. Qual deve ser o raio de um intervalo aqui de centro em 1, tal que todo mundo desse intervalo tem imagem aqui nesse intervalo de centro 1 e raio 0,2. Não é difícil a gente observar, né? Apenas observando, a gente vê o quê? Que todo x que está nesse intervalinho aqui de centro 1 e raio 0,1 é tal que eles possuem imagem aqui nesse intervalo. Concorda comigo? Então, quem é o delta procurado aqui? É 0,1. Aí acabou a questão. Delta é igual a 0,1. Tá? Por que não poderia ser, por exemplo, o 0,3? Você poderia estar pensando assim. O 0,1 é a diferença de 1,1 menos 1. É verdade. Por que não poderia ser o 0,3? Porque um intervalo de centro em 1. O que é o 0,3 antes disso? É a diferença entre 1 e 0,7. Né? Por que não poderia ser o 0,3? Porque um intervalo de centro em 1 e raio 0,3, nem todo x desse intervalo tem imagem aqui dentro desse intervalo. Por exemplo, se você pegar aqui um intervalo de
de centro em 1 e raio 0,3, você está considerando, por exemplo, o 1,2. Olha, o 1,2 tem imagem fora desse intervalo, tá bom? Então, em vista dessas discussões, a gente consegue resolver as outras questões agora. Vamos lá. Item 2. Item 2. Novamente, use o gráfico dado de f para encontrar um número delta tal que se módulo de x menos 3 menor do que delta, então módulo de f de x menos 2 menor do que 0,5. O que está te perguntando mesmo? Qual é o raio de um intervalo de centro em 3, tal que todo mundo desse intervalo tem imagem em um intervalo, no intervalo de centro em 2 e raio 0,5, como está sugerindo aqui, ó. Intervalo de centro em 2 e raio 0,5. Esse intervalinho aqui. Então vamos lá. Qual deve ser o intervalinho aqui, né, de centro em 3, tal que todo mundo desse intervalo tem imagem aqui nesse intervalo? Todo mundo aqui, né, daqui até aqui assim, mais ou menos, né? Que vai ser o 3,4, esse ponto aqui, né? 3,4. A gente observa aqui que todo mundo nesse intervalo de centro em 3 e raio 0,4 tem imagem aqui nesse intervalo. Não posso considerar o 0,8, por exemplo. Por que não? Porque o intervalo de centro 3 e raio 0,8, você considera, por exemplo, 2,4 está nesse intervalo, mas 2,4 tem imagem fora desse intervalo. Então, o delta procurado aqui, ó, o delta procurado é 0,4. Seguinte, use o gráfico dado de f de x igual a raiz de x para encontrar um número delta tal que se módulo de x menos 4 menor que delta, então módulo de raiz de x menos 2 menor que 0,4. Então, o que está te perguntando mesmo? Qual é o raio de um intervalo de centro em 4, tal que todo mundo desse intervalo, todo x desse intervalo, está no intervalo de centro 2 e raio 0,4. Tá? Antes de mais nada, vamos achar aqui esses valores. Aqui, vamos supor que aqui seja A e aqui seja B. A função é raiz de x, né? Então, significa que raiz de A dá 1,6. Raiz de A é igual a 1,6. Quem vai ser A? Pega isso aí, eleva ao quadrado, você vai achar A igual a 2,56. 2,56. Esse é o A, 2,56. Agora, o B. Raiz de B tem que dar 2,4. Eleva ao quadrado. Quando você elevar isso aí ao quadrado, você vai achar B igual a 5,76. O B é igual a 5,76. Então, aqui está o A, né? E aqui está o B. O A, então, é 2,56. E aqui o B é 5,76, né? A diferença aqui vai dar quanto? Vai dar 1,44 e aqui vai dar 1,76, né? Então, essa diferença aqui que a gente deve considerar. Muito bem. Qual é o raio do intervalo de centro em 4, tal que todo mundo desse intervalo tem imagem nesse intervalo aqui de centro 2 e raio 0,4. Todo mundo tem imagem aqui. Qual vai ser? Esse aqui, né? Até aqui, né? O raio vai ser 1,44, que é a diferença entre 4 menos 2,56. Então, aqui vai até 5,44. Até 5,44. De onde eu estou tirando esse valor? É a menor diferença. Em geral, pessoal, é a menor diferença entre os números que aparecem aqui. Tá? Em geral, é essa. 4 menos 2,56 dá 1,44. Então, o delta procurado aqui é 1,44. Maravilha. Item 4. Use o gráfico de f de x igual a x ao quadrado para encontrar um número delta. A mesma coisa, tal que se módulo de x menos 1 menor do que delta, então módulo de x ao quadrado menos 1 menor do que meio. O que está te perguntando mesmo? Qual é o raio? Qual é o raio de um intervalo de centro em 1, tal que todo mundo desse intervalo tem imagem no intervalo de centro 1 e raio meio, tá? Então, todo mundo do intervalo procurado tem imagem aqui nesse intervalo, ó, de centro 1 e raio meio. O intervalo de centro 1 e raio meio varia de 0,5 até 1,5, tá? Então,
Então, a gente deve calcular esses valores aqui, né? Vamos supor que aqui seja A e aqui seja B, novamente, tá? Então, o que deve acontecer? O A ao quadrado, estou olhando para a função y igual a x ao quadrado. Então, A ao quadrado deve ser igual a 0,5. A ao quadrado deve ser igual a 0,5. Quem vai ser A? O A vai ser a raiz quadrada de 0,5, né? Vamos ver quanto é que dá isso? 0,5 raiz quadrada. 0,7 aproximadamente. 0,7. Agora o B. O B ao quadrado. B ao quadrado deve ser igual a quanto? A 1,5. B ao quadrado deve ser igual a 1,5. Quanto vai dar B? Raiz quadrada de 1,5, né? Então vamos lá. Aqui 1,5 raiz quadrada. 1,22. Significa então que B é igual a 1,22. 1,22. Então aqui está o A, 0,7. E aqui o B, 1,22. Qual é a menor diferença aqui, né? É aqui, né? 1,22 vezes menos 1, que dá o 0,22. Então, qual deve ser o raio de um intervalo de centro em 1, tal que todo mundo desse intervalo tem imagem aqui nesse intervalo de centro 1 e raio 0,5. Qual vai ser o delta considerado? Qual o raio considerado? É o 0,22. E aqui, nesse caso, o delta é igual a 0,22.